Bom dia, presidente Jair Bolsonaro. Como vai o senhor, presidente? Bom dia, Datena. Eu deixo bem claro que aceito conversar contigo porque acredito na sua isenção. Diferentemente de que uma parte considerável de jornalistas, que não pensam dessa maneira. Então, estou à sua disposição para discutir um assunto de extrema importância para o nosso país. Claro. Bom, mas, presidente, é claro que a gente não pode fugir. O senhor confia na minha isenção, mas confia também na minha personalidade, porque eu sou muito parecido com o senhor. Tem perguntas que não podem deixar de ser feitas. Né? Por exemplo, o fato do senhor, primeiro, dizer o seguinte: olha, não vai ninguém para a rua, porque é um perigo desgraçado você ir para a rua, porque tem a epidemia do coronavírus, que esse coronavírus é perigoso. Aí a sua comitiva vai para os Estados Unidos, tem 11 caras já contaminados, e de repente o senhor aparece ontem no meio do protesto. Eu quase caí da cadeira quando eu fiquei sabendo disso, que eu não estava nem preocupado com o protesto, que eu imaginei que eu não ia ver muita gente no protesto. E o senhor apareceu no meio da manifestação, abraçando as pessoas, pegando o telefone celular e tal. Não ficou esquisito esse negócio, presidente? O senhor primeiro dizer para tomar cuidado e depois participar com o povo desses protestos? Primeiro, o meu pronunciamento em rede nacional na quinta-feira foi para o pessoal repensar-se. Eu não tenho o poder de impedir o povo de fazer nada. Afinal de contas, eu sou escravo do destino, da vontade do povo brasileiro. Outra, não houve protesto nenhum, Datena. Você está equivocado, me desculpa com esse posicionamento. Eles estavam, em grande parte, fazendo um movimento pelo Brasil. Ponto final. Resolveram ir. E eu não convoquei ninguém para esse evento, não convoquei ninguém em momento nenhum, muito menos falei como a imprensa dizendo hoje que seria um movimento contra o Congresso e contra o Supremo Tribunal Federal. Isso não existe isso da minha boca. Bem, o que resolvi fazer no dia do evento, domingo, por volta das 11h30 da manhã, eu saí para dar uma olhada no que está acontecendo na rua, com uma comitiva minha, e depois fui para a presidência da República. E de dentro da presidência da República, o povo se avolumou do lado de fora, eu cheguei e comecei a conversar com eles. Agora, Datena, deixa bem claro, os que estão me criticando aí, agora o dia 9 de março, houve um grande evento aí em São Paulo, na Oca do Parque Ibirapuera, com lotação máxima, 1.300 convidados. Presente ali o presidente da Câmara, o presidente do Senado, os governadores de São Paulo, o do Rio de Janeiro, aqui do Distrito Federal, presentes num evento, uma aglomeração enorme de pessoas. Que exemplos as pessoas estavam dando para todo o Brasil no tocante a essa preocupação que eles dizem que tem por ocasião do dia 15. Então, o que está em jogo? É uma disputa política por parte desses caras. Eu estou sozinho num canto, apanhando todo mundo. Grande parte da mídia, não são todos, tá? Muitos governadores, os chefes do Poder Legislativo, que é da Câmara e do Senado, batendo o tempo todo. É uma luta de poder. Agora, está havendo sim, existe o perigo, mas está havendo um superdimensionamento nessa questão. Nós não podemos parar a economia. E eu tenho que dar o exemplo em todos os momentos. E fui, realmente, apertei a mão de muita gente em frente ao Palácio aqui na presidência da República, para demonstrar que eu estou com o povo foi nas ruas, você tem que respeitar a vontade popular, mesmo que o povo erre, você tem que respeitar a vontade popular, isso é democracia. Agora, eu não vou partir para a hipocrisia, como algumas autoridades presentes aqui, tem mais autoridades presentes, na Oca do Ibirapuera, 1.300 pessoas, ou seja, a elite política pode reunir 1.300 pessoas, tá? E eu não posso chegar perto de um povo que foi pacificamente nas ruas sem a minha convocação. Então é isso que está acontecendo. Estamos trabalhando aqui para minimizar o máximo possível os efeitos do coronavírus, caso venha se alastrar pelo Brasil. Eu acho que o Dória está errado, acho que o Maia está errado em participar de coisa que tem aglomeração. Mas acho também que o senhor não fez a coisa correta, no meu ponto de vista, como cidadão brasileiro, falando com o presidente da República, que é a maior autoridade da nação, do mesmo jeito que a gente falava quando o senhor não era presidente da República. Sabe por quê? Primeiro, o senhor tem mais 2 testes para fazer do coronavírus, não está aprovado que o senhor não tem um coronavírus ou está aprovado que o senhor não tem um coronavírus? Datena, eu estou vendo aqui nas imagens, você tem mais 3 pessoas do teu lado, que eu vejo na imagem aqui. Algum deles pode ter o coronavírus e não sabe. Pode ter. Agora, eu não vou viver preso dentro lá do Palácio do Alvorada, esperando mais 5 dias, com problemas
grandes, né, para serem resolvidos no Brasil. Tá? Essa é a minha posição. Agora, se eu resolvi apertar a mão do povo, desculpa aqui, eu não convoquei o povo para as ruas. Isso é um direito meu. Afinal de contas, eu vim do povo, como você bem disse, eu venho do povo brasileiro. Claro que tem, o senhor é presidente. Mas o senhor não se arrependeu nem um pouquinho de ter feito isso? Datena, me desculpa, Datena, como chefe de Estado aqui, não existe história de arrependimento. Se temos um problema, vamos enfrentar juntos. Agora eu pergunto a você, o pessoal que está do teu lado aí, vieram de metrô, vieram de trem, de ônibus, como é que eles foram para o serviço? E volta a questão da CNN. Tá? Foi lançada ontem, domingo, a CNN. Não estou acusando essa TV, que eu espero que ela seja isenta em seu jornalismo, como você é no teu aí também. Agora, não vamos superdimensionar essa questão. Não pode ser algumas autoridades começar a proibir isso ou aquilo. Você pode ver, há 2 dias tive um problema na saúde, proibiram os cruzeiros de aportar aqui. Tinha navio que faltava horas para chegar no Porto de Santos. Outros faltavam horas para sair do Porto do Rio. Como é que você toma uma medida dessa maneira? Você não pode fazer isso, não pode. Afinal de contas, está havendo uma histeria. Estamos preocupados. Agora, se isso vier a ocorrer no Brasil, essa nossa preocupação reflete em como tratar a questão na frente. Agora, querer colocar a culpa de uma possível expansão do vírus na minha pessoa, porque eu vim saudar alguns na frente aqui da presidência da República, no momento que eu não convoquei, é querer se ver livre da responsabilidade que é de todos nós. Não é isso. Seria o presidente. É claro que o senhor não vai espalhar para milhões de pessoas, mas seria mais um exemplo do presidente do que qualquer outra coisa. Tem ministro seu. Tem ministro seu. Eu vim na presidência da República, não convoquei o movimento, tá certo? Eu já entendi isso. E tem obrigação moral de saudar o povo, foi na frente aqui no Palácio do Planalto. Tá? Tem obrigação. Fui lá e fiz a minha parte. Se eu me contaminei, tá certo? Olha, isso é responsabilidade minha, ninguém tem nada a ver com isso. Agora, seria muito tudo ruim continua funcionando no Brasil, tudo. Está havendo uma histeria. Se você acabar com isso, você vê, quando você proíbe em jogos de futebol, não vou entrar em detalhe, não sei com profundidade o que a CBF está discutindo, respeito à posição deles aí. Agora, quando você proíbe futebol, o cara que vende aí, chamate, aí nas arquibancadas, não vai vender mais. O cara que toma conta lá fora de carro, lá, não vai tomar conta mais disso. Você vai acabar com o comércio do Brasil, que em grande parte é feito com informalidade. Tá? Você vai ter um caos muito maior do que pode ocasionar esse vírus aqui no Brasil. É essa a preocupação que eu tenho. Se a economia afundar, afunda o Brasil. E qual é o interesse, em parte com toda certeza, dessas lideranças políticas? Né? Se afundar a economia, acaba qualquer governo, acaba o meu governo. É uma luta de poder. Há por parte de alguns, não estou dizendo todos, irresponsabilidade nisso aí. E não querer arranjar um responsável agora pela possível disseminação do vírus no Brasil, e eles pousando como heróis, como mártires, que fizeram presente dia 9 de março na Oca do Parque Ibirapuera com 1.300 pessoas do teu lado, podendo não comparecer. Você vai telefonar, Datena, por acaso, para o Rodrigo Maia, para o Columbre, para o Vítor, para o Dória, para o Ibanez e fazer essa pergunta, chamar que isso dele é responsabilidade, ou é só para o presidente? Wilson, desculpa aqui, Datena. Dada a liberdade que eu te dou, e vou continuar te dando essa liberdade, que você tem que fazer um jornalismo mais isento possível, ou é só para cima de mim esse tipo de pergunta? Não, eu vou fazer para o Maia agora, daqui a pouco, essa pergunta. Por que ele foi desse evento na Oca aí? Se o senhor não confiasse em mim, na minha isenção, o senhor não daria entrevista. Vou fazer o mais rápido possível para ele. Sim. Terminando a nossa, eu vou fazer com ele. Agora, por exemplo, o ministro Paulo Guedes, ele diz que tem dados científicos que a pandemia, né, a antes-epidemia, mas a pandemia se alastra mais no Brasil do que se alastrou na China, com o objetivo, obviamente, de adiantar as reformas do Congresso. É o ministro seu que está falando. E o Mandetta disse também que valia para todo mundo, inclusive para o senhor não sair nas ruas. São pessoas do seu governo. Olha só. Eu não convoquei ninguém para ir para as ruas, tire isso fora. Não fiz nenhum movimento contra o Legislativo ou contra o Judiciário. Isso não bota na minha conta. E eu tenho a obrigação, moral, de atender a população. Eu estava dentro da presidência da República, fui para a rampa, fui ali tem uma cerquinha na frente e cumprimentei o povo. Qual o problema nisso? Qual o crime nisso? O que está em jogo, Datena? São 30 bilhões do orçamento, Datena, que vai para a mão do parlamento brasileiro, para eles não, para alguns deles decidir para onde vai essa grana? É esse o jogo? É o tal negócio, Datena. O Brasil está dando certo porque tudo mudou.
Tá? Se é para eu fazer, se eu estivesse fazendo, gastando dinheiro com a grande mídia, entregando ministérios, né, bancos oficiais estatais para alguns políticos, está tudo bem no Brasil, não estaria sendo atacado por ninguém, questionado por ninguém. Nós estamos numa briga pelo poder e eu vou ser fiel àquilo que eu sempre tive junto à população brasileira. Eu sou escravo, quase escravo, da vontade popular. Estou fazendo a minha parte. Agora, repito, querer jogar nas minhas costas uma possível disseminação do vírus, tendo em vista eu tendo cumprimentar alguns aqui, que tinham algumas centenas apenas na frente da Presidência da República, muito menos gente do que estava na oca do Parque do Ibirapuera, isso daí beira, não me entender, não era a tua parte não, beira uma politicalha a mais rasteira possível. Eu acho que tem que pegar o Maia e entrevistar o Dória também, porque vale, a colocação do presidente é válida. O medo que as pessoas têm, os caras não querem falar em golpe, mas estão falando em isolamento, que os caras têm medo de dizer golpe. Olha, o presidente está se isolando cada vez mais, o presidente pode estar atacando as instituições, quer fechar cada vez mais. No fundo, o que os caras têm medo é que o senhor dê um golpe. Eu até respondi a um repórter que me perguntou se existia a possibilidade de você dar um golpe. Eu falei assim, esse negócio de golpe caiu de moda. Não lugar nenhum do mundo se fala mais em golpe militar. É falta de argumento, Datena. Não tem argumento, entro nessa vala comum. Mas seria importante que o senhor falasse sobre isso, sobre esse possível isolamento ou coisa assim. Entro na vala comum. Nós estamos aí com praticamente 15 meses de governo. Houve alguma medida minha para cercear a imprensa, como houve no PT, quando se falava em democratização da mídia, ou controle social da mesma? Não existiu. Zero. Tá? Algum movimento meu visando se afastar do legislativo? Não, muito pelo contrário. Se eu falo que o Rodrigo Maia está um pouquinho acima do peso, é motivo para toda a mídia ele próprio descer o cacete em mim. Esse é motivo. Tá? Nunca você viu uma palavra minha de agressão ao parlamento brasileiro ou ao judiciário. Você nunca ouviu. Você lê na imprensa. Essa imprensa aí que perdeu aqui recursos por parte do governo federal. Nada mais além disso. Agora, é um governo que está dando certo. Agora, com esse tipo de trabalho que parte da mídia, que algumas autoridades vêm fazendo, a tendência é de viver num clima tenso. Em nenhum momento eu fechei as portas para o Rodrigo Maia. Agora, é justo trabalhar lá e botar na minha conta que eu estou deixando 30 bilhões para que o relator decida para onde vai esse dinheiro? É luta de poder. Com 30 bilhões na mão do relator bem escolhido por parte deles, você sabe que os caras podem fazer muita coisa que não é de interesse público acontecer. O senhor está querendo rever esse acordo? Essa é a grande preocupação por parte deles. O senhor está querendo rever esse acordo? Não tem acordo. O acordo, como disse ontem ao vivo na CNN, tá certo? Eu falei, tem que ter acordo, não é entre eu e qualquer outra autoridade dos poderes aqui no Brasil. Tem que ser entre nós e o povo brasileiro. O povo não aceita isso. É isso que está acontecendo. O Brasil estava mergulhado na crise ética, moral e econômica. Nós começamos a recuperar. Agora, você pode ver, até as coisas simples, né, que a gente manda para a Câmara, para o Congresso, não vai para frente. Até um simples projeto, simples, não, mais simples impossível, passar a validade de carteira de motorista de 5 para 10 anos, está 6 meses lá dentro, não vai para frente. Não anda. Até, por exemplo, a questão de uma medida provisória sobre a carteira digital para o estudante, para evitar que ele gaste R$35 por ano para tirar sua carteirinha, para poder ir lá no show e pagar a minha entrada, a medida provisória é caducada. Uma outra coisa que não interessa para a imprensa de papel. Você pode ver, você não ouve falar mais hoje em dia na figura do datilógrafo. Ninguém mais fala em datilógrafo. Acabou. Agora, por que até hoje a imprensa, né, ou melhor, os empresários são obrigados a anunciar, a divulgar seus balancetes em jornais de grande circulação e não em mídias sociais? Por que não pode mais? Mandei a medida provisória para lá, caducou. O empresariado, né, e bancos oficiais também, como o BNDES, Banco do Brasil, estatais como a Petrobras, vão ter que voltar agora a fazer anúncios dos grandes jornais. O gasto nosso é um pouco acima de 1 bilhão e 200 milhões de reais por ano. É dinheiro que poderia ir para o acionista ou diminuir o preço da mercadoria na prateleira. Isso o Congresso deixou, o presidente da Câmara deixou caducar. Não botou para frente. Que acerto ele fez com a imprensa? Que acerto ele fez com a Uni para caducar a medida provisória da carteira digital? O que está acontecendo é que uma simples medida para mudar
a validade da carteira de motorista, não vai para frente. Que outra coisa, você tenta facilitar e tenta o tempo todo. É coisa simples, eu estou falando coisa simples para você. Você não é um projeto macroeconômico, tá certo? Até, por exemplo, na questão de tirar fazer seu exame de saúde para você renovar a sua carteira de motorista. Você é obrigado a ir numa clínica conveniada ao Detran. Você é obrigado a ir. Você não pode pegar um médico da família, amigo, um tio, um parente que seja médico e assinar a sua atestado de saúde. Tem que ir para lá. E você não vai para frente. Meu Deus do céu, o que eu quero do parlamento? Você quer acabar com a dificuldade para vender facilidade. Que vote. Agora, as outras medidas têm um jogo de interesse muito grande. Já entendi, deixa aberto aqui. Você quer acabar com a dificuldade para vender facilidade, que é a tal de corrupção, cartorária, essas coisas que existem aí. Datena, você ouviu falar há poucos dias que o presidente implodiu o Inmetro. É verdade. Quem está nos ouvindo agora aí, você pode ver. Queriam trocar aqui os tacógrafos, passar para digitais. Tá? Preço de cada tacógrafo para o motorista de ônibus, de caminhão, de van, R$ 1.900. Você sabe quantos veículos usam tacógrafo no Brasil atualmente? 1.600.000. Eu acabei com essa farra. Então tem muita coisa que eu estou evitando que o povo gaste, cortando, né? Cortando práticas anteriores ao meu governo. Isso você desagrada muita gente. E é verdade, uma carga enorme em cima de mim. Mexe com a minha família toda. Só falta mexer com a minha filha Laura, de 9 anos de idade. É isso que os caras fazem. Agora, o que eu quero? Eu não quero ser melhor do que o Alcolumbre, do que o Rodrigo Maia. Não quero ser melhor. Eu quero que nós conversemos e aprovemos ou botemos em votação as questões que interessam a população como um todo. Eu fico chateado até, porque eu acho que eu não sei se é exagero ou não, mas uma crítica enorme em cima do Rodrigo Maia. Agora, como é que ele pode reverter isso? Já falei para ele, dá para reverter. Tá certo? É começar a gente trabalhar pelo Brasil, é simples, e não para interesses outros quaisquer. Eu não entendo, sabe que eu não entendo? É verdade, se não é, não quero ser leviano, sabe uma coisa que eu não entendo? Não anda. O tempo todo é acordo. Você só fala em acordo, que acordo é esse? É sobre 15 bilhões, 30 bilhões do parlamento? Que acordo é esse? O acordo tem que ser entre nós e a população brasileira. Mas por isso o senhor ficou chateado com o ministro Ramos, que teria feito essa intermediação, não foi isso? O Ramos, o defeito dele é ser bastante inexperiente ainda. Tá certo? Esse é um defeito dele, mas ele aprendeu nessa questão. E o pessoal te bota na parede, né? Botou o Ramos na parede, e para conversar projetos para andar lá, compromissos futuros. Né? Talvez o Ramos tenha se perdido um pouco pela sua maturidade, inocência e honestidade. É só isso que aconteceu. Outra coisa, para negociar com o parlamento, não adianta você botar a Madre Teresa de Calcutá. Tá? O parlamento, não são todos, né? Mas é uma minoria que quer participar do governo. Eu acho gozado, sabe o que eu acho gozado? Eu acho gozado que o Rodrigo Maia diz que gosta do senhor diz que gosta do Rodrigo Maia e vocês quebram o pau todo dia. Eu acho gozado isso. Eu já ouvi do Rodrigo Maia que ele acha que o senhor tem um bom coração e tal. O senhor diz que gosta dele e quebra o pau o dia inteiro. Uma perguntinha, antes do senhor fazer essa colocação, só como informação. Né? O senhor tem razão no aspecto. A economia mundial não é que ela vai quebrar, ela já quebrou com o coronavírus. Esse é o detalhe. A Bovespa cai mais de 12% e parou mais uma vez agora. A informação que está contida aí no G1 chega agora. É claro que as implicações econômicas por causa do coronavírus serão seríssimas durante o ano. Mas, por exemplo, se nós tivermos a ameaça de uma epidemia maior do que estamos enfrentando desse momento, o senhor vai fazer como fez a Alemanha, Itália, Espanha, fechar a fronteira? O senhor vai tomar as providências necessárias para que haja menos circulação na rua? O senhor vai ser favorável às medidas extremas que países que estão enfrentando uma situação extrema tomaram ou não, presidente? Olha, hoje à tarde temos uma reunião aqui que vai ser do Ministério da Defesa para tratar deste assunto. Então você pode ver, fala-se em fechar a fronteira com a Venezuela. É uma fronteira seca da Atena. Você, na hora onde está a pista ali, você pode botar ali um pelotão, uma companhia, um batalhão do exército e fechar sem problema nenhum. Agora vaza para outro lugar. É tipo um governador aí, do Rio de Janeiro, foi à ONU, né? Ele declarou que foi à ONU para fechar a fronteira com o Paraguai, Bolívia e Colômbia, para combater aí a entrada de armas
e drogas, né? Quem lê aquilo, quem não tem conhecimento de nada, pode até acreditar. Só que essa fronteira desses 3 países, né, é o dobro da fronteira dos Estados Unidos com o México. Não é fechar a fronteira, vamos fechar. Não é assim que funciona. O que eu vou sugerir hoje lá, que eu participo na situação de também sugerir o pessoal, né? A essa entrada de pessoal, você faz um exame ali do lado, né? E quem tiver um sintoma fica. Agora, não podemos dizer que todo mundo da Venezuela, todo mundo do Paraguai, da Bolívia está infectado. Se quiserem vir para cá, vão entrar no Brasil de uma forma ou de outra. Agora, precisa você dar uma lida aí, o prezado da Atena, você não tem esse poder de fechar a fronteira. É só ver a lei de imigração votada em 2017. Você sabe qual foi o único deputado que discursou contra ela? Foi eu, mas ninguém discursou contra. Apanhei feito um cão danado por vários dias, em especial na Rádio CBN. Não me deram espaço para dizer por que eu estava contra esse projeto. Hoje em dia o Brasil é um país sem fronteiras. Você não encontra espaço na lei para fechar. Inclusive, se chegar um navio aí com 5 mil turistas, né? Um navio de cruzeiro parar no Porto de Santos, eles vão desembarcar aqui. E não tem nada que possa impedir, se quiser, ficar no Brasil. Basta dizer que está sendo perseguido político. Tá? Esse é o nosso Brasil. É o Brasil onde vale tudo. Agora, o montuar de leis, que não é fácil você desfazer isso tudo, quando você tem dificuldade para aprovar um projeto simples no parlamento brasileiro. Essa é uma grande realidade. Tá? E o pessoal procura sempre fazer o quê? Achar um responsável pelo seu insucesso. Tá? O cara teve problema em casa com a esposa dele ou com o seu esposo. Ele vai achar um vereador, um prefeito, um governador, por exemplo, para botar a culpa nele. É o país onde querem sempre culpar alguém pelo insucesso do mesmo. Sim. E não querem se dar as mãos para buscar a solução. E a solução, em 95% ou mais, passa pelo parlamento brasileiro. O que eu posso fazer por decreto, eu faço. Com a questão do desarmamento. Recuei depois, apesar de estar amparado pela lei, mas poderia perder no Supremo ou perder no próprio Congresso Nacional, porque um decreto pode ser derrubado pelo Parlamento brasileiro. O senhor vai tentar esse acordo com o Congresso, essa posição de maior proximidade com o Congresso, ou o senhor vai permanecer dessa posição de que se o Congresso bater no senhor, o senhor não vai conversar com o Congresso? Olha, pela primeira vez eu reagi a um ataque frontal, como o do Rodrigo Maia ontem, me chamando de irresponsável nas mídias sociais. Pela primeira, nunca tratei dessa maneira, você não vai achar nenhuma acusação minha ao longo de 15 meses eu batendo no Rodrigo Maia, você não vai achar zero. Tá? Agora, as mídias sociais, bate nele, bate em mim, bate em você também, bate em todo mundo. Agora, costumo dizer, a solução tem que sair, num primeiro momento, de entendimento entre nós. Eu estou pronto para conversar. Agora, nós sabemos que tem um jogo de poder aí. É desgastar. Alguns falam impeachment do presidente, até por questão de mandar retransmitir, passar para frente um videozinho no WhatsApp, um grupo selecionado, se fala impeachment o tempo todo assim. O que está acontecendo? Tá? Não está dando certo esse governo? Vocês querem que assuma outra pessoa que loteie seus ministérios todos, como acontecia no passado? Loteie os bancos oficiais. Olha, a Caixa Econômica Federal teve lucro recorde no ano passado. O BNDES, lucro recorde no ano passado. Porque não está vendo mais roubalheira. E quem é que roubava nesse país? Eu não vou dizer para você, Datena, todo mundo sabe como é que era feita a partilha, né, do poder em Brasília. Isso acabou. E não estou sendo arrogante, nem peito ninguém, nem fico ameaçando ninguém, nem fico posando de moralista, nada disso. Eu estou fazendo a minha parte. Assim como eu indico os meus ministros, né, os demais poderes, né, o Legislativo faz a eleição, e ali se elege ali a composição da mesa, os líderes, os deputados se reúnem, elegem seus líderes, e aí toca o barco. Agora, não existia mais aquela maneira de governar como existia no passado, quando você tinha toda semana denúncia de corrupção. Nós estamos 15 meses sem denúncia de corrupção. Pode ser que aconteça a corrupção no governo, pode, tá? Mas não vai ter não seremos complacentes com isso. O que está em jogo é o poder. Tá? Alguns estão em campanha até hoje, esperando 2022. É o tempo todo pancada em mim. O tempo todo pancada em mim. Você pode ver, teve a semana passada o Mandetta em São Paulo, a Globo News, né? Ao vivo, estava o Mandetta, o Dória fazendo entrevista. Tá? Lógico que tem em vista o conhecimento, a bagagem que tem o Mandetta da audiência. Acabou, o Dória vai para uma coletiva ali e desce o cacete do governo. Desce o cacete do governo. Agora, eu tenho bons ministros porque eu tive liberdade para indicá-los. Agora,
essa campanha o tempo todo para desgastar o governo, não é para desgastar o governo, está prejudicando o Brasil. Eu devo estar hoje à tarde com o pessoal aí de bares e restaurantes, reunido com eles. É o pessoal que mais sofre. É um pessoal que vai ter um baque agora, tendo em vista algumas medidas tomadas por autoridades de Estado que já começou a prejudicar o lucro deles. O senhor vai permitir que essas medidas continuem sendo tomadas por cada unidade da federação, ou o senhor pretende assumir isso? Olha, se nós tivermos... tem certas coisas que não tem como interferir, Atena. Eu não tenho como interferir. E tudo que eu poderia interferir vem pancada em cima da gente o tempo todo. Como se o grande responsável por tudo que acontece de errado no Brasil sou eu apenas. Tá? O pessoal reclama de mim o valor do IPVA, que não tem nada a ver comigo, reclama de mim como se fosse só eu responsável pelo preço da gasolina. Na ponta da linha tem imposto estadual, que tem que ver. Nós reduzimos na hora de 20% o preço do combustível no corrente ano. Vê quanto diminuiu na bomba de combustível para o motorista de automóvel, ou de caminhão, ou de ônibus. Não reduziu nada. Tá? É uma maneira errada de se cobrar SMS. Não estou criticando o governador. O imposto, para mim, tem que ser cobrado na origem ali, no valor da refinaria, não no preço final da bomba. Porque o dono do posto vai baixar. Se ele baixar, a carga vem em cima do preço anterior, ele tem prejuízo. Então essas questões, não tem nada demais um governador falar, olha, o ICMS está sendo cobrado dessa maneira, sempre foi assim, vamos ver o que a gente pode fazer, e não atacando, fazendo abaixo-assinado, 20 governadores contra o Jair Bolsonaro. É o tempo todo assim. Mudou o governo. Eu continuo leal aos interesses do povo brasileiro. Não faço demagogia. Não faço populismo. O povo foi nas ruas, mesmo recomendando não ir, é sinal que eu não fiz populismo. Eu não traí ninguém. Eu não trabalhei por baixo dos panos, o pessoal foi na rua. Zero. O povo está sentindo o que está acontecendo. Infelizmente, pintou essa questão do vírus agora, que, repito aqui, pode bater em mim à vontade. Podemos ter problemas, sim. Tá? As pessoas com deficiência ou as pessoas mais idosas, que têm deficiência, obviamente, até pela idade, pode vir a óbito, até porque uma gripe e outra qualquer leva a óbito. Agora, querer responsabilizar tudo isso, o que está acontecendo, como se fosse apenas o coronavírus, tá? E o responsável é o presidente, que teria dado péssimo exemplo no último domingo, isso é uma irresponsabilidade. A luta é pelo poder. Repito aqui, as autoridades aqui presentes, com 1.300 convidados na Oca do Parque de Ibirapuera. Que moral tem esses que falaram contra e estão me criticando, tá, em ter comparecido a um evento como isso daí. Agora, o Brasil tem que dar certo. Tá? Se o governo errar, se um governador errar, um prefeito errar, o pessoal ali do seu estado, do seu município, ou todos da União, sofrem com isso. É buscar a solução e não fazer demagogia o tempo todo. Bom, é claro que a economia é fundamental para o país, é vital para qualquer tipo de nação a economia. E é claro que qualquer problema numa economia globalizada interfere no nosso país especificamente. Isso não é um problema, esse é o maior problema dos últimos tempos. Essa pandemia é o maior problema dos últimos tempos, tanto que houve outro circuit break. E as reformas são importantes para que o Brasil caminhe. Até que ponto o senhor acha que isso vai dificultar essas reformas necessárias para o desenvolvimento do Brasil, e até que ponto as notícias que circularam que o ministro Paulo Guedes tem um determinado tempo para resolver a situação econômica da forma que o senhor quer, se ele tem um tempo de validade ou se ele não tem, se ele vai continuar sendo ministro da Economia, independente de não alcançar resultados, mesmo que atrapalhado pelo coronavírus, são incertezas que o mercado tem, presidente. Datena, imprensa mentirosa, calhorda. Eu nunca falei que o Paulo Guedes tem prazo de validade. Ele tem que resolver até tal data, tal hora, essa ou aquela questão. Imprensa mentirosa. Em especial a Folha de São Paulo, um lixo de imprensa. Tem dia ter 20 matérias contra mim ali, nenhuma falando a verdade. É o tempo todo em cima dessa desinformação. E daí o jornal Folha publica, todo mundo replica.
todo mundo replica, tá? Então, Paulo Guedes, 100% de apoio do presidente. O que eu interfiro de vez em quando na política econômica dele, reservadamente nós dois aqui, é o viés político. Paulo, o que acontece é o seguinte, a questão política tem que ser tratada dessa maneira. A técnica econômica, você está 100% certo. Vamos aguardar o momento certo de botar isso para frente. Então, mentira de uma imprensa sem moral, já desacreditada perante a opinião pública, fazendo esses fake news o tempo todo. Vou estar com o Paulo Guedes daqui a pouco, né? Vou estar talvez o dia todo com ele hoje, buscando soluções. Ele juntando as pessoas do seu ministério, pessoas competentes, para ver onde nós podemos agir. Vamos agir na questão das aéreas que estão perdendo clientes, vamos deixar quebrar ou vamos apresentar uma alternativa. No meu entender, quebrar é a pior alternativa que existe. Agora, que eu tenho dito para o Paulo Guedes, o pessoal sabe, né? Pior que uma decisão mal tomada é uma indecisão. Nós não seremos omissos aos reclamos da sociedade. A nossa preocupação existe. Agora, a nossa economia não é americana, que o Trump anuncia aí bilhões e bilhões e bilhões de dólares para socorrer esse ou aquele setor. A gente não tem recurso para isso. Estamos tentando recuperar esses 15 bi que estão com o parlamento brasileiro. Queremos, 5 já foi negociado. Olha só, hein? Um presidente da República, chefe de executivo, que de acordo com a Constituição tem que executar o orçamento, negociou 5 bilhões. Vai para a saúde. Tem 10 bilhões na mão dele. Vamos ver o que a gente pode fazer com esses 10 bilhões. Pedir favor. Pedir favor. É isso que acontece. Um chefe de executivo, tá, que é obrigado a cumprir lei, que é votar dentro do Congresso Nacional, tá certo? E fica agora com essa questão de mendigar recursos para o parlamento, mendigar junto ao relator, junto à liderança, recursos para a gente poder aplicar aqui, lá, acolá. Não dá para dar certo um país desse aí. Cada um, né, como diz, né, cada macaco no seu galho. Cada um no seu galho, pô. Cada um no seu galho, cada um fazendo a sua parte. É isso que nós queremos no Brasil. Agora, pela primeira vez na vida, Atena, eu não estou partindo para contra-ataque ou para ataque. Eu estou falando a verdade. Eu estou 15 meses calado, apanhando, calado. Resolvo falar agora. Espero, né, que temos notícias verdadeiras na imprensa logo mais. O que eu duvido, duvido. E vamos tocar o barco, vou fazer a minha parte. Estou consciente da responsabilidade, devo lealdade ao povo brasileiro, vou continuar sendo leal ao povo brasileiro. Se tiver que sair às ruas, eu saio às ruas, não vou convocar, continuo achando que evitar juntamento de pessoas, mas o vírus é uma realidade. Você pode ter gente do teu lado, como disse, aí já tem infectado. Pode ter, estou vendo você mais 3 aí, pode ter um infectado. Agora, se não fizer... Inclusive eu. Inclusive você. Se você não fizer o exame, pode não descobrir. Eu estou me sentindo muitíssimo bem. Amanhã eu vou fazer mais um exame, tá? Mas isso custa caro para um povo ir na rua e procurar um médico, né? Que os hospitais são cheios também. Sempre tiveram problemas, vão ter mais esse problema. Agora, mas vai passar por isso. Por exemplo, vai passar por isso. Se ficar constatado que o senhor tem o vírus, o senhor não pode sair na rua de novo, né? Não, se eu tiver o vírus, é outro procedimento, tá certo? Eu não posso viver uma neura aqui, uma psicose e ficar dentro de casa. Eu não consigo trabalhar dentro do... Trabalho lá sim, mas dentro lá é a minha residência oficial também, eu tenho que despachar aqui na presidência. E dá exemplo, tá do lado do povo, tá? Se o povo aparecer aqui na frente, aqui da presidência, eu vou ficar escondido aqui dentro. Se o povo aparecer aqui na frente, eu vou lá para frente de novo conversar com o pessoal. Afinal de contas, né, é uma maneira que eu tenho de demonstrar que estou junto com eles, pô, na alegria e na tristeza. Olha, se a epidemia chegar da forma com que chegou da Europa no Brasil, se essa pandemia atingiu o Brasil como atingiu a Europa, não é uma conversa hipotética, porque ela é perfeitamente factível, já está em todos os continentes. A Itália subestimou a presença da chegada do vírus lá. O Brasil tem condição do sistema público de saúde lidar com essa epidemia, ou a gente vai ter muita dificuldade? Não, vai ter dificuldade, Datena, não há a menor dúvida, né? Nós já determinamos aqui, ao Ministério da Defesa, a preparar os hospitais militares nossos para atender esse pessoal, tá? Como sempre, né, no momento de dificuldade, procura as Forças Armadas, como sempre procuram, tá? Pintou problema, né, de violência, GLO, pintou problema lá atrás, de levar o novo dinheiro para espalhar o Brasil, todos são as Forças Armadas, né? Qualquer problema, falta d'água, é as Forças Armadas, sempre é as Forças Armadas. Faremos a nossa parte, pode ter certeza disso. Agora, quando você pega a população da Europa, Datena, o que a gente ouve falar da questão desse vírus?
atinge mais aos idosos. Por que os idosos? Porque é natural, Datena. A gente vai pegando uma idade, a gente vai ficando mais fraco, vai ter outros problemas, o cara perde um rim, o cara tem problemas mais variados possíveis. Agora, a população da Europa é mais velha do que a nossa, então mais gente vai ser atingida com o vírus do que nós. Nossa população é mais jovem. Veja a média do número de filhos, né, por casal ou por mulher no Brasil, veja a média por lá de lá. E a tendência por lá de lá é aumentar a idade. Então, é pessoal mais atingido do que nós. Então, realidades diferentes, né? Diagnósticos diferentes. O PIB é fundamental porque o PIB atrai investidores internacionais. A partir do momento que você tem um crescimento baixo, você atrai menos investimento internacional. O nosso PIB deve ser afetado ainda mais pelo coronavírus. Isso assusta o governo brasileiro ou não, presidente? Preocupa bastante. A previsão nossa esse ano era para crescer 2%, previsão. Com esse problema, dificilmente vai chegar a isso daí. E o país é eminentemente um país cuja grande parte da economia nosso PIB vem da produção rural. Tá? Agora, o mundo não deixa de comer. Agora, outro país como a China está pagando menos aquilo que nós produzimos aqui. Vamos ter dificuldade. Agora, como reagir a tudo isso? Não é fácil. Tá? Até para economistas renomados, como Paulo Guedes, tem dificuldade. Mas estamos fazendo a nossa parte, buscando atenuar esses problemas, porque todos vão acabar sofrendo no Brasil. Estamos indo muitíssimo bem. As nossas viagens internacionais, né, compromissos, acordos maravilhosos, como o último nos Estados Unidos. Agora, obviamente que uma coisa é abalado. Agora, o mundo não vai deixar de investir. O Brasil, o pessoal sabe que vai vencer daqui a pouco tempo, vai vencer essa crise. E nós vamos crescer. Eu tenho certeza disso. Afinal de contas, Datena, uma pergunta para você, Datena. Vamos lá. Olha o que o Brasil tem. Extensas áreas agricultáveis, uma das melhores do mundo. Biodiversidade inigualável. Riquezas minerais que ninguém tem. Uma costa maravilhosa, um interior, né, para turismo exuberantes. Por que o Brasil não dá certo, Datena? Onde é que está o problema? Né? É o que eu digo, o que o Japão tem? Eles não têm nada comparado conosco. E olha o que eles são. A mesma coisa Israel. Israel nem petróleo tem, não tem nada. E olha o que eles são, olha o que nós não somos. Onde está o problema? Responda para mim, Datena. Agora vocês fazem uma de resposta. Roubalheira. Onde está o problema, Datena? Até hoje foi roubalheira. Até hoje foi roubalheira. Então, hoje em dia... Está respondida a pergunta ou não? Em grande parte, sim. Sim, é desvio, descaso. Qual é a outra parte? Olha a Petrobras. A Petrobras no passado e a Petrobras hoje em dia. Olha o BNDES no passado, dando dinheiro para ditaduras no mundo todo. Hoje um lucro fantástico, nunca visto o ano passado. Porque não foi colocado por indicação política alguém para presidir o BNDES. Não foram colocados na diretoria da Petrobras, né, atendendo a clamores políticos partidários, ninguém lá. Então tem que dar certo. Tem que dar certo. E hoje em dia funciona o meu governo quase que uma estrutura militar. Eu dei liberdade para os ministros. Lógico que eu tenho poder de veto em alguns casos, não é cada um vai fazer o que bem entender no seu ministério. Vai fazer, eu tenho poder de veto, é uma coisa, interfiro em qualquer ministério, até da economia, que é o mais forte, né? O mais fraco, que é o da Damares, da mulher ali, que tem o menor orçamento. Tenho esse poder de interferir, interfiro. Se tiver que interferir na justiça, do Sérgio Moro, eu vou interferir, e ponto final. Agora, esse é o meu papel, por isso o Brasil está dando certo. Para encerrar, eu não vou continuar durante muito tempo. A tossida que você deu aí no meio, você engasgou, né? Não teve nada a ver com o coronavírus, né? Não, Datena, eu tenho problema de refluxo e geralmente, quando eu começo a falar, eu tusso. Eu fiquei preocupado. Você começou a tossir, eu falei, no meio de coronavírus, eu fiquei preocupado aqui. Duas questões que me chamaram a atenção, né? Uma, eu acho que é importante o senhor deixar bem claro que democraticamente permanece com linhas abertas para a democracia e para as negociações com o Congresso Nacional. Até aí eu estou errado ou estou certo? Sem problema nenhum. Estou disposto aqui, se o Maio ou como quiser conversar comigo, sem problema nenhum. Será motivo de satisfação, afinal de contas, demonstra aí que o Brasil está acima dos nossos interesses. Estou de braços abertos, pronto para conversar com eles. E a solução tem que sair de nós. Basicamente 3 pessoas. Eu, o Davi e o Maia. Quer alguns queiram, quer não. Tá? Tem como sair de nós. E o nosso acordo tem que ser com o povo brasileiro, e não entre nós. Entre nós tem que haver um entendimento apenas. Outra coisa que lhe preocupou muito e parece estar preocupando
é a questão do impeachment. O senhor pensa que isso é factível? O senhor tem medo de ser um presidente empichado? Nós já tivemos 2 dessa nossa democracia. Ou isso não lhe incomoda? O Datena, o primeiro, teve acusação de corrupção, de participação direta do presidente. A segunda, entre outras coisas, a questão de pedaladas, né? Abusar da questão fiscal do país, tá certo? Eu não abuso e não tenho qualquer envolvimento com corrupção. E terceiro fato, um impeachment só pode haver, no meu entender, se tiver o povo tiver favorável a isso. Não existe nenhum ingrediente no tocante a isso. Agora não pode um chefe do executivo viver ameaçado o tempo todo. Pela primeira vez, Datena, eu estou falando alguma coisa para alguém da imprensa, porque inclusive é ao vivo. Ontem lá no Alvorada, quando eu saí, tinha lá uma rede de televisão, eu falei, estou pronto para falar, se houver interesse, só tinha CNN ao vivo. Falei, se não for ao vivo, eu não gravo, porque os caras pegam um pedacinho da gravação e depois distorcem completamente o que aconteceu. E dei minha entrevista para a CNN. Agora, não seria um golpe se isolar o chefe do executivo, por interesses outros, né, que não os republicanos. O senhor não quer dar golpe, mas não quer ser golpeado também, pelo que eu entendi durante a entrevista, e o senhor acha que haveria revolta popular se houvesse algum movimento Datena, nesse quando sentido? você fala em golpe, Datena, quando você fala em golpe, o mundo levanta barreiras contra você. Você tem um problema enorme. Isso não existe, essa possibilidade, zero. Até porque eu estaria botando em xeque até a posição do ministro da Defesa, que seria simpática uma situação dessa. Zero a situação. Nós queremos resolver a questão do Brasil. Como eu te disse há pouco, você respondeu a minha pergunta, nós temos tudo para ser uma grande nação. O que está faltando, meu Deus do céu? Não está faltando nada para a gente, né? Está faltando entendimento. Claro. E buscar aprovar coisas no parlamento, que passa por lá, de interesse popular. É claro que o entendimento é o melhor caminho. Eu espero que, no momento em que o mundo inteiro procura um impedimento para combater um inimigo microscópico que pode acabar com boa parte da humanidade, em alguns países vai ser muito mais sério que aqui, também acho, pela questão da idade das pessoas, mas aqui também vai ser sério. A gente tem que estar preparado e tem que ter mais união, principalmente entre o presidente e as instituições, para que nada aconteça de errado e para que nós tenhamos um combate sério e necessário a essa doença que preocupa o mundo inteiro. Não é à toa que os países estão fechando fronteira, não é à toa que os países estão preocupados, fechando bares e fechando shows e acabando com o campeonato. Aqui a gente foi o último a fazer isso. Carnaval de rua, jogo de futebol. Eu sempre, desde o começo, alertava para isso e nunca tive intenção de ser presidente da República. Aliás, nem tenho intenção nenhuma de ser presidente da República. Eu vejo que passa um presidente da República que quer passar longe desse cargo. O senhor tem mais alguma consideração a fazer, presidente? Porque antes de terminar a entrevista, como jornalista, é claro que quando o senhor ataca a imprensa, eu fico triste e chateado e não posso concordar com o que o senhor fala sobre profissionais da imprensa ou determinados órgãos da imprensa. São coisas que eu realmente não concordo. O senhor sabe que eu sou um cara sincero, mas respeito a sua opinião. Mas eu tenho a minha opinião também. Da mesma forma que o senhor defende pessoas da sua classe, eu sou obrigado a defender da minha, porque senão que moral que eu teria de falar no microfone, escrever num jornal, aparecer na televisão. Eu não sei se o senhor concorda comigo. Eu continuo dizendo para todo mundo. Tem muita gente que diz que... Tem muita gente que tem medo de dizer que gosta do senhor. Eu falo publicamente que gosto do senhor. Eu não sou obrigado a pensar do jeito que o senhor pensa, nem o senhor do jeito que eu penso, ter os amigos que o senhor tem, nem o senhor ter os amigos que eu tenho, e nem a gente coadunar as mesmas ideias. Muita coisa a gente realmente combina. Você fez uma pergunta para mim que eu respondi da bucha, porque a gente combina nessa situação. Outra coisa bem clara, para que as pessoas não me encham mais a paciência, o presidente da República deixou claro e evidente, né, que ele não vai apoiar ninguém à Prefeitura de São Paulo. E eu nem ainda decidi se vou ser candidato a prefeito de São Paulo. Em nenhum momento ficou acertado uma negociação que o presidente da República me apoiaria para coisíssima nenhuma. Em nenhum momento o presidente da República falou para mim que ia me apoiar para ser prefeito de São Paulo. Só falou para mim que eu tinha condição de ganhar o cargo de prefeito de São Paulo. Então, para deixar bem claro
para não dizer que o presidente Jair Bolsonaro está dando entrevista para mim, porque vai me apoiar para a prefeitura ou para qualquer outro cargo político, para que as pessoas não falem alguma bobagem, que isso fique bem claro que essa é uma entrevista de um jornalista para com a autoridade máxima do Brasil. Outro dia colocaram que eu era interlocutor do Bolsonaro. Interlocutor uma ova. O presidente caiu, bateu a cabeça, ficou sem memória durante algumas horas, e ele falou isso para mim. Boa parte do país não sabia. Se não tiveram competência de entrevistar o presidente para saber disso, o problema não é meu. O Irã atacou os Estados Unidos. Eu vou entrevistar quem? O presidente da República. Então aqui está falando um profissional no qual o presidente pode confiar e que eu estou entrevistando o presidente da República. Não tem nada político aqui dessa entrevista, absolutamente nada político. Se assim tivesse, nem ele falaria pelo jeitão dele e nem eu pediria essa entrevista. Que isso fique bem claro, né, presidente? Pô, Datena, começando do final aí, você tem toda a razão, tá? Eu tenho uma profunda simpatia por você, nós já conversamos algumas vezes, discutimos política, obviamente, nós somos um ser político, né? A minha tendência é não entrar em disputas para prefeituras no Brasil, porque eu já tenho problema demais para entrar nessa disputa. Eu quero passar o largo de... Eu acho que está certo. Tá? O que agora, posso, logicamente, apoiar um outro candidato a vereador, aí, bater um papo com ele, gravar um vídeo, se for o caso, candidato a vereador pelo Brasil, sem problema nenhum. Eu vou entrar na política, sim, né, de Mato Grosso agora, que tem umas eleições aí fora de época para o Senado. Estou apoiando lá, vou apoiar lá uma pessoa lá, tá, não sei se vai chegar, mas tudo bem. No mais, Datena, você nunca viu um vídeo meu, um áudio meu, falando em fechar Congresso e fechar Supremo Tribunal Federal. Você nunca viu isso? De vez em quando a imprensa escrita bota isso, a gente reage. Daí os caras dizem que eu estou batendo na imprensa, estou ofendendo a imprensa. Não ataco a imprensa. Eu sou atacado por essa banda da imprensa, né, não é todo mundo, 24 horas por dia. O tempo todo, fake news. Até hoje mesmo, não sei se é qual jornal de São Paulo, dos dois aí que eu estou em protesto contra o Supremo e contra o Congresso. Não existe isso. Repito, e quando eu falo que não existe isso, a própria imprensa diz que eu voltei atrás, que não estou assumindo, que estou sendo inconsequente. É a luta de poder. Essa cadeira que eu estou aqui é cobiçadíssima. Ninguém podia esperar que eu sofresse uma facada que, no meu entender, não foi da cabeça daquele maluco, alguém estava por trás. Tanto é que a nossa OAB, né, a OAB que me fala o tempo todo que eu sou contra a democracia, a OAB entrou com uma ação para que o telefone do Adélio, tá, a Polícia Federal não pudesse saber com quais pessoas o Adélio entrou em contato horas antes da facada, no dia 6 de setembro de 2018. Essa é a OAB, que me acusa de ser antidemocrático, mas entra com uma ação para que não se permita saber com quem o Adélio conversou horas antes da facada. Eu respeito a imprensa. Agora, a imprensa que age dessa maneira, eu dou um troco nele, eu sou obrigado a dar um troco nele, sou obrigado a dizer que estão mentindo, que a Folha de São Paulo, tá? Lembra o caso da Val do Açaí lá em Angra dos Reis? No dia 10 de janeiro do ano passado, né? A Val foi acusada de estar na lojinha de açaí dela, que não fatura um salário mínimo por mês. Só que no dia 10 de janeiro, você vai no boletim administrativo da Câmara e vê que ela estava de férias. Vê se a Folha voltou atrás até hoje. Né? A imprensa pode errar, Datena. Você já deve ter errado com toda certeza. Tem humildade. Quando eu erro, eu tenho humildade de voltar atrás. Como é que eu posso tratar uma imprensa que trata uma senhora, uma senhora pobre, que ganhava no piso R$ 1.200 por mês, ser atacada barbaramente? Eu vou deixar ela sem resposta. Eu apresentei o boletim administrativo, eu mandei para aquela turma da Folha de São Paulo, não adiantou nada. Não publicaram, não retificaram o seu erro, pô. Então a gente não pode respeitar a imprensa é uma coisa. Agora, que ele achar que tudo que eles escrevem é verdade, tem que ficar quieto, aí não dá. Aí, então não tem ataque da minha parte, tem a resposta às mentiras que fazem quase que 24 horas por dia contra o presidente Jair Bolsonaro e contra a sua família também. Presidente, o senhor faz o teste amanhã, o segundo teste amanhã, ou o senhor já fez e espera o resultado? Não, vou fazer amanhã, segundo teste que eu vou fazer. Eu digo para você, até o momento, se eu tiver com o vírus aqui, não estou sentindo absolutamente nada, está tudo normal. Inclusive, estou caminhando lá na Alvorada, o médico não me proibiu de caminhar, tá sem problema nenhum. Eu espero que o senhor não esteja contaminado, mesmo porque a nação precisa do presidente da República bem,
e espero que o senhor fique bem e agradeço a entrevista, porque eu me lembro que várias vezes, quando esse programa começou, quando autoridades super, hiper importantes da época falavam com a gente, o senhor jamais negou uma entrevista ao 90 Minutos. Eu achei bem lógico pedir essa entrevista ao senhor num momento como esse e agradeço a sua participação aqui no Grupo Bandeirantes mais uma vez. Um abraço grande, presidente. Um abraço, Atena.